Olá! Vamos dar continuidade então no nosso curso de Moodle básico e hoje nós vamos estar tratando de dois assuntos que são essenciais para as nossas atividades e o nosso andamento da disciplina quando a gente pensa em ambiente Moodle, que é fazer uso dos recursos que ele tem disponível e das atividades que nós podemos incluir. Os recursos são aqueles onde a gente principalmente vai trazer as informações. Vamos deixar, por exemplo, arquivos para os alunos estarem acompanhando. Já as atividades são aqueles itens que nós vamos incluir querendo uma interação. Por exemplo, vamos criar uma tarefa, vamos criar um questionário. Isso tudo a gente vai ver especificamente nesse curso. Em função de ser um curso de Moodle básico e em função da nossa carga horária de 8 horas apenas, nós precisamos então focar naqueles que, ao meu ponto de vista, são os que vocês vão utilizar de forma mais assídua agora durante esse período. Então, nós vamos estar falando sobre as tarefas, sobre enquete e sobre questionário. Então, nas próximas aulas, a gente vai trabalhar com todos eles um a um. Só que antes disso, vamos dar uma olhadinha dentro do nosso ambiente, quais são esses recursos e quais são essas atividades que estão disponíveis para hoje para nós no ambiente. Vamos lá dar uma olhadinha. Então, entrando no nosso ambiente Moodle, nós vamos ter aqui a nossa página do nosso curso inicial. Vocês já podem verificar que eu já dei uma formatadinha naquilo que nós fizemos de forma rápida para exemplificar até esse momento na nossa página. Aqui a logo que nós mudamos, então a figura conforme a gente fez antes. Eu incluí outras informações para ficar correto, que depois eu vou disponibilizar essa página para vocês. E também ficou todas aquelas atividades que nós importamos da minha disciplina do curso presencial. Com isso, até uma coisa que eu quero mostrar para vocês antes, veio de lá o plano de ensino e o cronograma de atividades, naquele primeiro campo que eu tinha deixado no tópico 1. Com isso, mais uma funcionalidade que vocês podem verificar aqui direto no Moodle, quando a gente tem o campo de ativar edição, quando ela está ativado, vocês vão verificar que tem esse link aqui que nós podemos levar cada um desses itens, sejam os recursos, atividades, sejam os tópicos, para cima ou para baixo, para outros lugares do nosso ambiente. Então é isso que antes de eu mostrar esses recursos e atividades, eu quero mostrar para vocês. Então, por exemplo, o plano de ensino ficou errado, eu quero trazer ele aqui para cima. Quero embaixo da enquete? Não, eu quero em cima da enquete. Então, puxa ele para cima. Cronograma de atividades, mesma coisa, eu quero que ele fique aqui na tópico 0. Então, no meu tópico 0, que é onde tem todas as informações, eu vou deixar as informações principais para os meus alunos. E depois aqui, semana a semana, ou dependendo se eu quero trabalhar com materiais, conceitos iniciais da disciplina, a gente vai organizando conforme o andamento da nossa disciplina, a nossa programação prévia. Mas o assunto hoje é para a gente estar trabalhando com atividades ou recursos. E aonde que eu encontro essas atividades ou recursos dentro do ambiente Moodle? É sempre aqui neste tópico. Então, a partir do momento que eu tenho a edição ativada, esse adicionar uma atividade ou recurso vai estar dentro de cada tópico. Então, basta saber, quero incluir nesse tópico da semana 1 uma atividade ou recurso, eu vou clicar em cima com o meu botão e aqui eu vou ter todas as atividades que estão disponíveis hoje para mim, assim como os recursos que eu tenho disponível. Como eu falei anteriormente, os recursos, eles são aqueles itens que a gente normalmente utiliza para largar os dados para os alunos, largar arquivos para leitura, largar, por exemplo, arquivos de PDF com o PPT das nossas disciplinas e assim sucessivamente. Então, os recursos, que inclusive é assunto que vai ser trabalhado de uma forma mais aprofundada no curso de Moodle avançado, que o link vai disponibilizar daqui a algumas semanas para vocês, a gente vai trabalhar um pouco mais sobre algumas possibilidades desses recursos. De uma forma principal, aquele que mais nós vamos usar é o recurso do arquivo.
O recurso do arquivo é aquele, por exemplo, que eu tenho um PPT, eu tenho um PDF e eu quero disponibilizar para os meus alunos. Então, é simplesmente adicionar um arquivo. Vou colocar o nome, por exemplo, aqui eu quero um conceito inicial da disciplina. Eu posso descrever, fazer uma descrição ou não do que se trata aquele texto. Esse campo aqui, exibir descrição na página do curso, quando eu faço uma descrição, eu gosto de manter ele, porque aí o aluno não precisa clicar lá no conceito inicial para saber o que se trata, ele já vai ter a descrição na própria página principal. E depois eu posso arrastar para cá o arquivo que eu quiser, ou então eu posso adicionar um arquivo novo, certo? Esses são os tópicos principais para a gente adicionar qualquer arquivo para dentro do nosso ambiente. Mas o que eu quero tratar com vocês é principalmente sobre as nossas atividades. Então, quando eu venho aqui em adicionar uma atividade ou recurso, temos várias atividades que nós podemos estar trabalhando com os nossos alunos. Dentro dessas várias atividades, eu escolhi 3 para nós estarmos trabalhando no decorrer desse nosso curso. Nós vamos estar trabalhando com a atividade da tarefa, ou seja, esse item aqui da tarefa, que eu acredito que muitos de vocês já usaram, mas por que eu resolvi trazer? Porque eu quero mostrar para vocês uma maneira que talvez vocês ainda não conheçam de correção dessas tarefas, que facilita para vocês e para o aluno. Lembrando, principalmente nesse momento que nós não temos o contato pessoal com os alunos, nós precisamos pensar nessas estratégias para nos comunicarmos com esses alunos. E o feedback que nós vamos dar das atividades, ele é essencial. Então, por isso que eu resolvi trazer a tarefa e como que eu faço para incluir correção de tarefa direto no PDF. Na próxima aula a gente vai falar sobre isso. Também resolvi trazer a enquete. Enquete é como o próprio nome já diz, e aqui um ponto interessante do Moodle que vocês conseguem, ele é muito interativo nesse sentido, onde a gente consegue, ao clicar em cada um desses campos, a gente consegue estar sabendo para que ele serve. Por exemplo, eu fiz uma enquete agora com os meus alunos do curso presencial para saber do interesse e disponibilidade de continuidade das atividades de forma remota, conforme foi determinado pela UFSC. Em consequência disso, muitos colegas acabaram fazendo o quê? Um Google Forms. Mas o que eu preferi fazer? Dentro do ambiente da universidade, lá no campo fiz uma enquete. Por quê? Porque aí eu consigo ter o controle de todos os alunos que estão matriculados, quem respondeu, quem não respondeu. Então eu integro para a minha gestão interna do sistema, ele é muito mais fácil. Então qualquer enquete que eu precisar fazer com os alunos da disciplina específica, eu consigo utilizar esse recurso de atividades dentro do Moodle. E por fim, o que eu quero trabalhar com vocês é o questionário. Dentro do questionário, nós vamos ter diversas possibilidades de questões. Eu vou conseguir trazer algumas para vocês em função da nossa carga horária, mas acredito que já com essas questões a gente já vai conseguir pensar principalmente em formas de avaliação que nós vamos precisar pensar de forma remota. Então é isso. Próxima aula, nos vemos para falar sobre as tarefas. Até lá!